Bem-vindo a esse que eu pretendo que seja o maior guia sobre importação da China em 2025. Um guia feito por mim, Diogo Chubatsu, que lembra, hein? Se você não viu o primeiro vídeo lá que eu falei da minha história, mais de 13 anos de China, já morei aqui, na primeira vez que eu fui para Canton Fair, inclusive, foi como expositor, né? Trabalhando para um expositor. Trabalhei dentro de fábrica chinesa, fui agente de compra, inspetor de qualidade, já tive escritório em São Paulo, hoje tenho lá em Hangzhou uma exportadora lá. Então, qual que é o meu intuito aqui? É sair um pouco desse negócio, né? Que a gente vai pesquisar algum assunto, aí você cai um cara falando isso, outro falando aquilo, aí de repente o assunto está lá no final, de repente está no começo. E eu queria fazer alguma coisa organizada, né? Seguindo, inclusive, o meu raciocínio, a minha linha de pensamento, onde eu vejo o seguinte: primeiro a gente tem que entender os motivos, né? Por que que a gente importa da China? Você sabe? Qual que é o motivo, né? Então você tem que saber o motivo claro, até para você entender se você quer entrar nessa realmente ou não. Passando ali por aspectos operacionais, de produto, que eu já falei, estratégico, para a gente garantir o quê? Que se você for entrar nessa, você realmente entre para ganhar dinheiro, né? Não para ficar perdendo tempo ou ficar só viajando aí e gastando recursos à toa, como eu já vi muita gente fazendo. Como eu falei, isso daqui está lá disponível no meu site, chubatsu.com. Entra lá, está gratuito, está disponível. Então, olha só, é verdade, hein? Todo esse guia aqui deve ter aliás, deve ter não, tem mais de 13 capítulos. E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: então, por que que a gente tem que conhecer a fundo sobre a importação da China? Isso, eu acho que é independente do interesse realmente de você importar da China ou não, mas se você mexe com o produto, não importa se é fábrica, não importa se você é distribuidor, não importa se você vende e-commerce, não importa se você importa ou não, quer importar da China para o Paraguai, não importa. Por quê? Queira você ou não, isso é uma realidade. Se você não mexe com isso, seu competidor mexe. Se seu competidor não mexe ainda, ele vai mexer. Então, assim, é inevitável, é inevitável. Hoje o mundo ele é aberto, né? Você não consegue simplesmente fabricar um negócio aqui, em São Paulo, vender aqui em Campinas, falar, não, todos os meus concorrentes estão no mesmo jogo, fabricando aqui, vendendo ali, então todo mundo tem o mesmo custo, todo mundo segue a mesma regra. Isso não é verdade. Você está trabalhando, você aqui paga um monte de imposto, paga um monte de coisa, né? Inclusive para ter funcionário, para comprar, para vender mercadoria. E quando a gente está competindo com China, não é bem esse jogo, não é o mesmo jogo. Lá a gente tem muito mais incentivo do governo, a logística, lá é muito mais barato. Enfim, tem uma série de questões que torna realmente essa competição desleal. Essa é a verdade. Desleal, mas não só porque a China é ruim, mas também porque o Brasil é muito pouco competitivo. Mas sem entrar muito nesses assuntos ainda, então, porque eu escrevi lá que a gente tem que conhecer a fundo sobre importação da China. Então, as vantagens, né? Primeiro que o custo-benefício. Não tem como comparar. A produção lá é larga escala, sabe? Larga escala permite preços significativamente mais baixos. Isso daqui não importa guerra comercial, não importa o momento econômico do mundo, não importa nada. Então, o fato é que a China realmente tem muita fábrica, tem uma capacidade assim de construir fábricas, porque não basta também você só ter uma fábrica grande. Imagina uma montadora que vai fazer uma grande montadora de carro lá no Nordeste. Quando uma grande montadora vai construir lá num lugar que não tem outros fabricantes, significa que ela tem que levar todos os fornecedores para lá. Isso é caro, isso leva tempo, isso cria uma série de problemas. E lá na China, imagina, você quer montar uma fábrica de LED, você vai montar lá em Shenzhen, não tem segredo, você vai ter todos os fornecedores ali de LED ao seu redor, a capinha, o chip, o circuito, você vai ter pessoas ali, um monte de gente que trabalha nesse mercado, você tem fornecedores de maquinário, você já tem toda uma supply chain criada ali para atender aquele fabricante. Então, esse é o ponto. Mesmo para nós lá, já fica mais fácil a concepção da empresa. Tem suas burocracias também, mas assim, é infinitamente maior. Então, larga escala da China, essa capacidade produtiva, isso nenhum país hoje bate. E digo mais, o fato da China hoje ser muito boa em vender também facilita. Porque não adianta nada você ter um país que tem um monte de fábrica, vamos supor, poxa, você consegue ter um monte de fábrica hoje num monte de país lá do sul asiático, né? Filipinas, Indonésia, Bangladesh, e tudo mais, né? Que é Índia ali, Vietnã, Tailândia, mas assim, não é tão fácil, não é tão fácil você comprar.
Você não tem um Canton Fair lá na Tailândia para você tem os menores e tal. Eu, inclusive, já tive parceria, já fiz trabalho lá com Tailândia, mas não é tão simples assim. Então, larga escala isso daqui, meu amigo. Não tenho o que bater. Preço baixo hoje depende um pouco, tá? Tem situações que realmente o preço é mais baixo. Tem situações hoje, principalmente com impostos, não é só Estados Unidos que agora vai cobrar imposto muito alto da China. O Brasil já tem uma carga tributária altíssima. Então, assim, devido a imposto, realmente é uma coisa que você tem que olhar. Pode ser que você, inclusive, se não fizer a devida pesquisa, às vezes acaba pagando mais caro do que se você fosse comprar aqui no mercado brasileiro. Mas, enfim, então tem um exemplo aqui, né? O importador brasileiro de eletrônica, ele consegue reduzir em 40% o custo de produção de carregadores portáteis a mudar a fábrica para a China, tá? Isso aqui é uma situação que reflete muito bem esse cenário. Então, larga escala, ela dá competitividade lá para a China. Diversidade de produto, né? Uma gama muito grande de produto. E toda a categoria, assim. Quando nós falamos, vamos supor, de vestiário, vestuário, roupa, eu tenho opções, dependendo. Posso comprar aqui na América Latina, o próprio Brasil fabrica, eu tenho outros países ali, como eu falei, do Sudeste Asiático lá que fabricam também. Mas a China, qualquer produto de roupa, qualquer roupa que você quiser, você vai encontrar lá para produzir. Pode ser que aqui na América do Sul você tenha algumas opções, pode ser que alguns países ali do Sudeste Asiático você tenha outras opções, mas a China você consegue encontrar todas as opções. É isso daí para tudo, para papelaria. É igual maquinário. Vamos supor, maquinário, para quem trabalha com maquinário, sabe que tem maquinário que o top é italiano, né? Mas aí, dependendo, você só tem uma opção ali, ou uma certa qualidade, ou você só tem, dependendo, um nicho que você consegue trabalhar melhor. Agora, a gente tem que encontrar maquinário de qualquer coisa. Desde produzir, desde maquinário para fazer papel, copo de papel, até maquinário para você fazer rolinho de PVC, tem qualquer tipo de maquinário. Oportunidade de encontrar nichos de mercado inexplorados no Brasil, porque a China, ela atende o mundo inteiro. Ao contrário, talvez, vamos supor, falando de roupa, que você tem aqui um fornecedor que você pode trabalhar aqui na América Latina. Acho que Chile, né? Chile. Quem entende melhor aí pode colocar no comentário quais são os países aqui que produzem roupa também. Mas você vai lá, talvez você tenha algumas opções que o mercado local está mais acostumado. Dependendo, até Estados Unidos estão mais acostumados, mas assim, você vai estar um pouco ali limitado realmente a esses poucos compradores que a fábrica tem, que atende ali. Não vai sair muito daquilo. Agora, China você pode comprar, já que vende para todo mundo, o mundo inteiro, você vai ter gostos do mundo inteiro também. Então, às vezes, uma inovação não é você inventar, ou vou trazer uma roupa que nunca existiu. Não, às vezes a inovação é você pegar uma roupa, uma jaqueta, que você já sabe que o país X lá está vendendo, está comprando bem e tudo mais, e você fala, não, vou tentar ver se eu consigo desenvolver esse mercado aqui no Brasil. Às vezes, só isso te coloca ali, vamos supor, 3, 4, 5, 6 meses à frente dos seus concorrentes, você consegue nadar até que outros vejam que, ó, aquele produto ali está dando certo e vão atrás de produzir também. Quando você faz produto customizado, melhor ainda. Vamos supor que você tem interesse em produzir alguma coisa com uma certa personalidade, né? Algum ajuste. Então você quer trazer, vamos supor, você desenvolveu um copo, que agora o copo tem uma borda de metal. E você foi, e é uma borda de metal especial, você desenvolveu ela com a fábrica fez molde, dependendo de você pagou parte do molde, enfim, a fábrica fez ali para você. Você vai trazer isso até outros irem, copiarem com outras fábricas, tudo, dependendo ali é um ano ou anos em que você consegue nadar realmente ali sozinho no mercado. Então, essa diversidade de produto, ela sempre joga a favor de quem está tentando entrar, explorar, ganhar mercado, principalmente sair um pouco de concorrência. A parte de inovação e tecnologia de ponta. Então, a China realmente investe massivamente em pesquisa e desenvolvimento. Só que isso, assim, não é só nas universidades. Eu diria que pesquisa e desenvolvimento, vamos supor aqui no Brasil, ela é muito relacionada a alguns poucos mercados, então fica muito ali dentro de, faculdade que faz, vamos supor aqui em Minas, eu lembro que tem uma cidade que eu fui, que tem até Intelbras lá, e eles têm um centro lá de telecom, acho que é Santa Rita de alguma coisa. Comenta aí também, você vê que eu sou ruim de lembrando de nome, mas eu acho que é Santa Rita de alguma coisa. Então, assim, ali eles têm realmente centro de desenvolvimento, centro de pesquisa e desenvolvimento voltado para telecom. Se eu não me engano, até o 4 ou 5G, o brasileiro veio de lá. Mas esse é o ponto aqui, é muito assim, muito fechado, né? Então você tem que ter incentivo de governo, ter alguma faculdade federal ali no meio e beneficia meio que grandes empresas. Só que assim, lá na China,
Eu lembro que eu trabalhei, uma das, né, fábricas que eu trabalhei lá, por exemplo, então você tinha um departamento ali de pesquisa e desenvolvimento que era realmente prático. Então você tinha engenheiro que fazia o quê? Ele abria produto, fazia engenharia reversa para copiar, dependendo, às vezes, até desenvolver alguma coisa, mas assim, é muito ali visível. Isso é muito pragmático, isso realmente reflete ali na produção, reflete nos produtos que você consegue ter. Então, isso também, novamente, vamos supor, você construir um molde. Poxa, quem é de maquinário, aí, quem tem fábrica, você construir um molde, fazer um molde lá na China, mesmo que você tenha que desenvolver um molde novo, é 1000 vezes mais fácil, mais barato e mais rápido do que você fazer isso aqui no Brasil. Não tem comparação. Dependendo, o prazo que você teria com o fabricante aqui para te fazer um molde é o suficiente para você ir para a China, desenvolver um molde novo, eles produzirem e você receber aqui. E mais barato ainda. Dando um exemplo aqui, né, de Shenzhen. Shenzhen é uma das cidades que eu morei lá, que é bem divisa ali com Hong Kong. Então, o Silicon Valley, falava assim, o Silicon Valley, né, o Silicon Valley do hardware era justamente Shenzhen, e a Silicon Valley lá de software, aquela que tem lá na Califórnia. E é verdade isso, você realmente, você consegue ter chama Huaqiangbei, e imagina uma Santa Efigênia, se você já foi, mas é assim, imagina 15 Santa Efigênias, 20 Santa Efigênias, e tem tudo, não é só muamba, tem também peça, você tem um shopping inteiro só de peça, você tem um shopping inteiro só de reposição, você tem um shopping inteiro só de peça disso, um shopping inteiro só de drone, um shopping inteiro só de produto de áudio e vídeo, inclusive peça, então assim, é esse o ponto, esse acesso a mão de obra, mas também a matéria-prima. Isso é incrível, assim. Só realmente indo para lá, já levei cliente para lá. Eu ia muito para lá, para Hot Bay, mas assim, é incrível realmente essa capacidade de você ter acesso. Porque não é só inovação, inovação na prática é isso. É você ter região que produz, é você ter acesso à mão de obra, é você ter acesso à matéria-prima e tudo mais. Flexibilidade de produção, então, novamente, essa capacidade da China, do chinês, querer realmente atender com muita vontade o mercado. Isso não tem igual. Vontade de ir, pegar, customizar, ainda mais se você paga bem. Aí que tá, né? Também tem que pagar bem por isso. Mas essa capacidade de você ir, produzir alguma coisa, produzir marca própria, né, gente? Marca própria, você tem interesse, você já ouviu falar de marca própria na importação, é assim, é maravilhoso. Você se destaca, às vezes, com o mesmo produto aqui no mercado. Poxa, produto, você pode ter um produto igual ao do seu concorrente, mas você desenvolveu uma marca própria, você faz anúncio para sua marca própria, você faz mídia para sua marca própria. Isso não é achando muito fácil, é muito fácil trabalhar. Inclusive é o ideal, normalmente, que a gente trabalhe. Então, a quantidade pequena para você, às vezes, desenvolver marca própria, sabe? Para você testar novos produtos. E a infraestrutura e logística também. O que, na verdade, quando a gente fala, né, de um custo total de competitividade do país, esse é o principal. Então, eu consigo pegar, vamos supor, uma mercadoria, tirar lá do sul, lá de Guangdong, e mandar para Beijing. Gente, isso daí eu diria talvez, sei lá, 10% mais barato do que você fazer isso aqui no Brasil. É rápido. Então, um serviço assim de frete, de correio lá dentro mesmo da China, de você pegar a mercadoria, colocar no porto, isso é extremamente barato. Então, isso significa o quê? Que a fábrica, se eu sou fábrica, eu também quero comprar material preciso trazer material de outra província, eu trago barato, preciso pegar de outra cidade, então sempre vai ser mais competitivo. É assim, até aqui um dos exemplos, né? Integração com plataformas de e-commerce para dropship. Tudo bem que isso daí, devido a essas mudanças tarifárias e tudo, cai pouco, né? Hoje em dia eu não sei. Eu tô meio fora disso, porque para mim não anda muito competitivo. Mas é uma possibilidade também. Só que no China você consegue fazer isso. De realmente ir, pegar lá, colocar armazém, fazer a integração e de lá você mandar direto para o seu cliente, que é o dropship, é só China. Então, assim, falando em vantagens competitivas, eu enxergo que essas realmente são as principais. Existem outras? Existem, mas tem outras também que o pessoal fala que não é o mais importa tanto. Por exemplo, que é aquela história que a mão de obra chinesa é muito barata. Mão de obra chinesa hoje é mais cara que mão de obra brasileira. Isso é fato, é mais barato. Dependendo do terreno, lá é mais caro. Então, tem coisas hoje que a China realmente é mais cara do que o Brasil. Por quê? Porque ficou mais rica. O Brasil empobreceu e a China enriqueceu. Quando uma China enriquece, né, os trabalhadores também ganham mais, tudo. Então, hoje, as vantagens competitivas, eu acredito que estão muito mais relacionadas a essas daqui que eu citei, que são realmente decorrentes de um país que trabalha bem com isso. A China ficou muito bem em trabalhar com isso. Ela se especializou em atender o mundo
em fabricação de qualquer produto. E nisso daqui, ela, para mim, ainda vai ser imbatível, vai continuar sendo imbatível. Pode ser que a gente realmente tenha dificuldade ali em decorrer de imposto, mas quando falamos em China, esses itens aqui, esses 5 itens que eu citei, para mim, arrebentam e não tem como nenhum outro país correr atrás disso. Talvez para outro país chegar no mesmo nível, sei lá, 20, 30 anos, mas isso daí também é assunto para outro vídeo. Foi o primeiro, próximo vídeo, desafios de como superá-los, falando aqui de importação. Mas fica ligado, hein? Já se inscreve aí. Tem alguma dúvida? Teve alguma besteira que você acha que eu falei? Comenta também. Eu vou te responder, prometo. Em 24 horas eu vou te responder aqui. Canal novo, tá? Na verdade que eu estou reativando, então o intuito é para próximo também de quem estiver aqui comigo, tá bom? Guarde o próximo vídeo, desafios como superá-los. Abraço.